Alô, amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Vocês estão vendo imagens de fundo aí, da cidade de Brasília, mais especificamente do Congresso Nacional. Nosso querido Elias vai girar a câmera agora. Vocês vão ver a minha imagem. Estou hoje elegantemente vestido, aliás, vestido pela Estilo Man, né? Está nos vestindo, é uma parceira agora do nosso programa. Bom, cabe a gente explicar por que estamos aqui na cidade de Brasília hoje, tendo a catedral de fundo. Vamos fazer um programa especial nessa data. Vamos falar com os embaixadores da Síria e também do Líbano aqui no Brasil. Eles vão contar um pouquinho da história da imigração, seus países para cá. Vão dar também uma mensagem para o povo anapolino, das facilidades que as embaixadas podem promover para os descendentes, para os filhos de descendentes também, quiserem conhecer, quiserem chegar aqui em Brasília e fazer uma visita. Venham com a gente que vocês vão conhecer mais um pouquinho da cultura árabe no Centro-Oeste. Assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje estamos num dia especialíssimo. Estamos aqui na Embaixada do Líbano, na cidade de Brasília. Vamos conversar com o encarregado de negócio da Embaixada, o senhor Jimmy Douarri. Jimmy, primeiro seja bem-vindo. Eu trago um abraço da comunidade de Anápolis, que, como o senhor sabe, tem muitos sírios, muitos libaneses. Pessoal que veio há muito tempo, se integrou perfeitamente na cidade de Anápolis, depois veio para Brasília, para Goiânia e ajudou muito na construção de todo o Brasil, mais especificamente no caso do Centro-Oeste. Primeiro, então, seja bem-vindo, obrigado pela gentileza de estar recebendo a gente aqui na Embaixada do Líbano. Obrigado, foi um prazer receber vocês aqui. Vocês sejam também bem-vindos aqui na Embaixada do Líbano. O que me surpreendeu foi uma pessoa bem nova, né? Como encarregado de negócio da embaixada aqui. Há quanto tempo o senhor está no Brasil? Agora são um ano. Só um ano, exatamente 2 dias, 3 dias atrás, foi um ano. É a primeira vez o senhor no Brasil? Sim, primeira vez. E quais as impressões? A gente sempre pergunta, né? As pessoas vêm de fora, todo ambiente diferenciado, primeiro causa estranheza na gente, né? Por mais que as pessoas sejam receptivas, e no caso do povo brasileiro é bem acolhedor, mas quais as impressões que um libanês que viaja o mundo todo tem do Brasil? Sabe, na verdade, quando todo mundo sabia que eu vou vir aqui no Brasil, a meus amigos, a minha família, todo mundo me falou que eu tinha muito chance, porque, sabe, o Brasil é o Brasil, todo mundo gosta de vir aqui. Depois da minha chegada aqui, na verdade, eu posso ver agora porque todo mundo ama esse país, porque é um país muito bonito, um povo muito bonito também, muito acolhido. Agora eu tinha chance de viajar pouco no país, descobrir o país mais é melhor. Cada dia eu gosto mais do país e do povo brasileiro. O que chama atenção especial no Brasil, além desse caráter acolhedor que a gente tem, são diferenças culturais grandes entre os países árabes, mais especificamente o Líbano, e o Brasil também. Mas o povo parece que tem alguma coisa de muito afetivo, de muito familiar, de muito próximo, os dois povos, apesar da diferença de cultura. Sim, tem diferença na cultura, mas o que o libanês pode sentir aqui é que os brasileiros têm esse espírito de família, acolhido, entendeu? Eles se sentem em casa, exatamente como se está no Líbano. Para mim, o povo aqui tem diferença de cultura, sim, mas esse espírito de família te deixa sentir como se você está no Líbano, em casa, entendeu? Esse porque os libaneses, aqui, você sabe, nós temos a maior comunidade libanesa fora do Líbano no mundo. Na verdade, 3 vezes a população do Líbano. E todo mundo, os primeiros libaneses que vieram aqui, também trazeram outros libaneses aqui, não para outros países, porque eles se sentiram
como se fui a casa. Sabe, os libaneses dão muita importância para a família como os brasileiros. O povo aqui é muito feliz, é muito acolhido, entendeu? Você não pode sentir estrangeiro aqui nesse país. Você se sente em casa. Pois é. Isso é importante ver, porque uma pessoa que passa, né, por tantos países, lida com tantas culturas, realmente é importante essa integração. O senhor já passou por quantos países? 3. Quais? Sim. Eu fui para Indonésia, fui para África do Sul e aqui. Pois é. 3 países de cultura diferente. Viajei para outros países, claro, mas só para trabalhar. Eu falo trabalho, naturalmente. Sim. Bom, o senhor é encarregado de negócios aqui. Como está esse comércio entre Brasil e Líbano hoje? Já é um comércio bilateral? É multilateral? De que forma ele está se dando, acontecendo? Olha, o comércio entre Brasil e o Líbano, Brasil é nosso quinta parceiro comercial, sim. As relações comerciais são muito boas aqui no Brasil e crescem agora. Exemplo, se você vai no Líbano, você não vai achar carne brasileira, só brasileira, entendeu? Tudo agora está crescendo também, especialmente agora com a situação no Líbano boa também temos muitas companhias brasileiras estão agora trabalhando com os outros países árabes perto do Líbano, via o Líbano, entendeu? Então, está melhorando também. Está melhorando. Tá certo. Bom, Anápolis é bem próximo a Brasília. O senhor já conhece a cidade de Anápolis? Sim, fui 3 vezes. O que achou da comunidade? O senhor teve com várias pessoas lá, com as autoridades, pessoas comuns. Tem um pouquinho de Líbano na cidade de Anápolis? Pouquinho de... Sim, não um pouquinho, na verdade. Tem muito do Líbano na cidade de Anápolis. Olha, quando nosso presidente veio no Brasil há 4 ou 5 meses, tivemos muitas pessoas de Anápolis que vieram aqui para ver o presidente. Na verdade, Anápolis, como Goiânia, essas 2 cidades, eu sinto também que os libaneses são libaneses, entendeu? Como se não mudaram. A minha experiência aqui no Brasil também é limitada, entendeu? Mas tem diferença entre os libaneses em Anápolis e outras partes do país, especialmente nas grandes cidades. Qual seria essa diferença básica? Sem querer ser indiscreto. São mais... eu posso sentir que eles preservaram mais as tradições, entendeu? Entendeu? Eu se sinto mais em casa, entendeu? Que nos outros lugares. Sim. Certo. Uma mensagem, então, para a gente encerrar, para a comunidade anapolina, quiser vir Brasília, visitar a embaixada, conhecer o senhor, é tranquilo. Olha, a mensagem eu tenho duas, na verdade. O primeiro, na verdade, eu quero convidar, não uma mensagem, eu quero convidar cada libanês que visita Brasília aqui, vir aqui na embaixada para nos encontrar, tomar café aqui, para ele sentir também que a embaixada é a casa dele também, não é uma embaixada para que é uma instituição estrangeira aqui no país, é dele também. Então eu estou convidando cada libanês, todo libanês que vem aqui no Brasil, em Brasília, para vir aqui conversar com a gente, tomar café com a gente, para se sentir em casa. A outra mensagem é que eu quero também convidar. Eu quero que todo mundo também
tenta de recuperar a nacionalidade libanesa aqui no Brasil e no Líbano. Os dois têm, a pessoa tem direito de dupla nacionalidade. Então eu quero que todo mundo faça aquele esforço para se registrar aqui na embaixada e para poder, ao menos para a gente poder comunicar com eles. E também eu quero convidar todo mundo a visitar Líbano, conhecer o país dos avós deles, para ver de onde eles viram. Porque o Líbano é um dos países com tradição escrita mais antiga, né? São 7.000 anos de história. Sim, na verdade, o Líbano é o único país que é mencionado na Bíblia mais que 60 vezes. Mais que 60 vezes na Bíblia fala do Líbano, fala a palavra Líbano. Olha, tem um filósofo chinês que falou que a Monte Líbano pode não ser a mais antiga na geografia, mas é certamente a mais antiga na história. Tá certo, com essa mensagem bonita do encarregado de negócios da Embaixada do Líbano aqui em Brasília, a gente vai encerrando mais esse bloco do programa Os Árabes do Sertão, agradecendo muito ao senhor pela gentileza e pela hospitalidade que teve com a gente aqui. Foi um prazer, muito obrigado. Vamos começar com o embaixador Ghassan Obed. Embaixador, o presidente Lula falou quando da visita do presidente Bashar al-Assad aqui ao Brasil, que seria uma viagem de descoberta e reencontro. Seria mais ou menos essa linha de pensamento? Muito obrigado, agradeço muito essa visita e saludo a todas as pessoas e amigos em estado de Goiás, Goiânia, Anápolis. E certamente a visita do senhor presidente Bashar al-Assad era uma visita muito importante para o Brasil, e como o senhor presidente Lula disse, é realmente um encontro e descoberta de novo, porque o presidente Lula visitou Síria em 2003. E só abrindo um parênteses, e de 2003 para cá, as relações se estreitaram, o comércio cresceu quase 4 vezes. Sim, as relações entre Síria e o Brasil cresceram muito depois da visita do presidente Lula para a Síria em 2003, e assinaram nessa visita muitos acordos bilaterais entre Síria e Brasil, e as relações bilaterais cresceram muito em todos os sentidos de vida, até chegar a considerar Brasil um país líder nos países de América do Sul, e a Síria um país líder também na região, para buscar patrocinar a paz que deveria prevalecer na região da Síria e do Meio Oriente. Então, o governo brasileiro, através do presidente Lula, pode ser um interlocutor importante nessa mediação? Muito importante. Consideramos que durante a visita de nosso presidente aqui no 30 de junho de 2010, estava mencionado que o papel do Brasil, que quer jogar na estabelecer o país no mundo árabe, é muito importante para ajudar os esforços europeus e turcos buscando a paz com Israel, para retomar os territórios ocupados por Israel e estabelecer esse país que todo mundo busca. Em que pé estão as negociações em relação às colinas de Golã, por exemplo? Considerando que o trabalho para liberar o Golã ocupado por Israel, para retomar esse território para a Síria, é um processo muito longo, e o Brasil decidiu de ajudar os esforços internacionais americanos, europeus e turcos para fazer de novo possibilidade de lançamento do processo de paz. E esse precisa muito trabalho para conseguir, mas começamos de novo a estabelecer mecanismos com a ajuda do Brasil.
Bom, voltando um pouquinho para o lado do comércio agora. O Ministério da Economia da Síria definiu esse ano como ano da América Latina em relação ao comércio. O que isso pode trazer de benefício para essa relação basicamente sul-sul e em relação especificamente ao Brasil e à Síria? Entre esses dois países tínhamos muito importantes passos a fazer e criamos grupo empresarial sírio-brasileiro e brasileiro-sírio e o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira em São Paulo, senhor Salim Shahin, é o presidente desse grupo empresarial Brasil-Síria do lado brasileiro, e Dr. Tarif Akhras, que é famoso e muito importante empresário sírio, é do lado de Síria. E agora estamos preparando a visita do senhor Miguel Jorge Filho, o ministro de Desenvolvimento e do Comércio e da Indústria brasileira, para a Síria, que deve ter lugar em novembro, com esperança de acrescentar muito o trabalho e a cooperação em todas as maneiras da vida industrial e investimento brasileiro em Síria e Síria para o Brasil. Tá certo. Partindo agora para um lado mais intimista, eu diria, na entrevista, como é viver no Brasil? O senhor já passou por vários países, várias culturas diferentes, a gente sabe que a cultura síria, a cultura árabe, difere um pouquinho da cultura brasileira. Mas os povos se dão bem, na verdade, né? Os imigrantes vieram, foram bem acolhidos, então há essa interação. Que semelhança o senhor vê entre, apesar da diversidade da cultura síria e a brasileira, entre os brasileiros e os sírios, por exemplo? Acho que no Brasil achamos a cultura árabe bem assimilada na cultura brasileira, e o Brasil é um país muito acolhido, o povo brasileiro muito caloroso, com muito carinho para outros imigrantes que sejam de descendentes árabes ou outros, mas concerne a descendentes árabes, eu achei que a assimilação e a coerência entre a cultura árabe e a cultura ibero-americana e a cultura brasileira é muito importante, porque desde que a chegada dos imigrantes pioneiros aqui nos anos 1900 e pouco e depois, até agora, se entraram na sociedade brasileira bem acolhido de todos, construíram o Brasil com outros irmãos brasileiros sem nenhuma discriminação, nem discriminação de cultura, nem discriminação de religião, nem de origem. E esse é muito bom, porque aqui em Brasil nós sentamos que estamos na nossa casa. E esse calor humano se vê em todos os lugares do Brasil. Onde você vai, você se senta na sua casa, e não é melhor de se sentar como assim. Tá certo. Agora, para a gente finalizar, uma mensagem para o povo aqui do estado de Goiás, mais especificamente para Anápolis, que é o nosso caso, as pessoas que ainda não conhecem a Embaixada da República Árabe da Síria, portas abertas aqui o tempo todo, a acolhida é boa, nós somos provas disso hoje, através do Dr. Lindbergh Aziscuri, Dr. João Asmar, sempre bem recebidos. Faça um convite, então, para esse pessoal, os descendentes, os filhos de descendentes de Anápolis, para virem conhecer aqui a Embaixada. Eu agradeço muito a visita, e eu quero que entre os descendentes, amigos brasileiros e sírios libaneses que moram, de descendentes árabes que moram em Goiás, em Goiânia e Anápolis, venham também para Brasília para visitar a gente aqui. E eu quero agradecer a convite que me fizeram semana passada, no 10, 11 e 12 de setembro, para ir a Goiânia e estar com o Padre Rafael da Igreja Santo Nicolaus da Goiânia para a abertura da Semana da Cultura Árabe em Goiânia.
e esse é um reconhecimento adicional para a Prefeitura de Goiânia, que adicionou essa data na agenda nacional. Para cada ano se celebra a cultura árabe em Goiânia no dia 10, 11 e 12 de setembro. Era uma festa muito grande, foi muito feliz, e muitas embaixadas árabes participaram também nesse evento. E na Anápolis tínhamos um consulado honorário desde mais de 50 anos. O senhor Halim Hulu estava nosso cônsul honorário em Anápolis e trabalhou por 50 anos como cônsul honorário, e infelizmente ele faleceu em 2008, e agora estamos a ponto de nomear outro cônsul honorário, Dr. Jamal Youssef, em Anápolis, que é muito bem conhecido também em Goiânia e em Anápolis, para continuar essa cooperação entre o povo brasileiro e o povo de descendentes sírios e árabes em estado de Goiás. Todos meus saludos e agradecimento a esses amigos de Goiás, e agradeço todo o tempo um convite que me lançaram. Participei do lançamento do livro do senador Lindenberg Curry o ano passado na Anápolis. Era uma festa muito importante para mostrar uma vez mais que a cultura árabe e a cultura brasileira são unidos em uma vida, e cada vida de um imigrante que chegou aqui, o avô dele chegou e deixou uma lembrança, filhos e família e netos, e uma vida a ela mesma deve ser registrada por não perder essa cultura e essa riqueza. Um imigrante aqui, que se chama agora um brasileiro, tem duas riquezas, tem dois países, mas um na Síria, Líbano, e um em Brasil, é uma riqueza adicional. Essa mensagem, então, do senhor embaixador Ghassan Obed, nos recebeu gentilmente aqui na Embaixada da República Árabe da Síria. A gente vai encerrando. Obrigado, embaixador. Obrigado a vocês, muito obrigado a todos, e meus melhores cumprimentos a todos. À minha esquerda, o Dr. Lindenberg Aziz Curry, acabou de nos receber na sua residência, um almoço maravilhoso, os toques de culinária árabe. Experimentei comidas que eu nunca tinha comido. De repente, você tem restrição a certo tipo de alimentos, você pode experimentar, que vale a pena. Uma coalhada com pepino, que de repente pode parecer indigesto. Gente, é uma delícia. Fiquei meio receoso a princípio, mas depois eu encarei como sobremesa, realmente uma delícia. Antes, primeiro eu queria te agradecer pela gentileza de estar recebendo aqui a gente na sua casa, ter encaminhado eu, Dr. João, Elias, o pessoal que veio acompanhando a gente da produção, nas embaixadas do Líbano e também da Síria. A gente sabe dos seus afazeres, falar do currículo do Dr. Lindenberg Aziz Curry é desnecessário para todos. Então eu queria te agradecer por essa gentileza de estar sempre servindo o povo anapolino, sempre de portas abertas para qualquer um que chegue, seja amigo de muito tempo como o Dr. João, amigo mais recente, como é o meu caso, mas amigo de longa data do meu pai. Então, fica aqui os meus agradecimentos, Nádia. Muito obrigado. A satisfação é completamente nossa. Eu e a Marta temos o prazer sempre de receber amigos de Anápolis. E durante muito tempo eu tive essa imensa satisfação de receber, de marcar audiência, de entrar em contato. Anápolis, que é a cidade onde eu nasci, onde meu pai chegou por volta de 1918 e formando uma família ali, e esses laços estão até hoje concentrados na nossa família aqui em Brasília. Então é uma satisfação receber alguém de Anápolis. Eu costumo dizer que sair de Anápolis não foi muito difícil. O difícil foi tirar Anápolis de dentro da gente, viu? Como continua sendo até hoje. E como foi essa vinda? Vamos historiar um pouquinho pra gente. Porque primeiro, sua família
é de origem libanesa, é isso. Apesar dos pais terem nascido em Cuba, né? São cubanos libaneses, a gente pode falar assim, ou libaneses cubanos. Foram parar em Anápolis. Como foi essa chegada a Anápolis? Como que o pessoal que saiu do Líbano, passou por Cuba, né, ou nasceu em Cuba, foi parar, ou veio parar aqui no Centro-Oeste brasileiro? Meu avô era descendente também de fenícios e era um homem que gostava de viajar. E ele saiu à procura de oportunidades. Meu pai nasceu em Cuba, ele estava em Cuba, mas viveu lá até os 8 anos de idade, retornaram ao Líbano, onde ficaram até com 17 anos ele veio para o Brasil. Perdeu os pais, veio órfão de pai e mãe e construiu uma nova vida em Anápolis. Nós fizemos esse livro, do Cedro ao Cerrado, justamente para prestar uma homenagem a esses verdadeiros heróis, que saíam do Líbano sem perspectiva de progresso nenhuma, nem de emprego, vinham em navios italianos no porão, sacrificados, viajando durante 30 a 40 dias e adentraram pelo sertão, indo parar finalmente em Anápolis. É a história do meu pai, é a história do pai do professor João Asmar. Enfim, nós entendemos que essas personagens, que são os atores principais desse livro, que tanto eu quanto o João também deu a oportunidade de resguardar essa memória em Anápolis, eu acho que é uma obra muito importante. Eu tenho uma grande admiração pelo professor João Asmar, que foi meu professor, e uma satisfação em ver uma obra tão importante. Ele tem uma memória fantástica e extraiu isso tudo da sua memória desde o tempo de criança. Então, os nossos principais atores são os nossos pais, que enfrentaram sérias dificuldades para poder deixar os filhos numa situação melhor. Sacrificaram suas próprias vidas e hoje nós temos aqui destaques em toda a sociedade de filhos de árabes de uma maneira geral e principalmente os libaneses. Bom, vamos partir para o lado direito aqui, doutor João. Qual a relação que tem a família Cury com a família Asmar, ou Ashmar, né? Ashmor, que quer dizer moreno, ou eu estou enganado? Bom, a relação, a minha com a família do Landeberg, começou em 1930, quando eu fui a Vianópolis, em companhia de meu pai, para receber meu padrinho, que retornava do Líbano, Rashid José Asmar. E lá, na casa do velho Rashid, onde estavam hospedados, chegou Zé Cury, casado com Dona Quegia, meu padrinho casado com Dona Aziza, e naquela festa toda era beijos, compadre para lá, compadre para cá, tudo falando em árabe, e eu, menino, ressabiado, sem entender nada, ficava ali olhando. Quando chegou de perto de mim, um rapaz muito bem apanhado, bigodinho estreito, numa fala mansa, olhar macio, e me convidou, me deu um abraço, me convidou, vamos ali. Me tirou de lá e levou para uns docinhos, um saquinho de balas. Depois falou, você conhece locomotiva? Eu falei, não. Me pegou pela mão, levou lá para mostrar a primeira vez que eu vi uma máquina, uma locomotiva, bufando, vapor quente, apitando, um farol muito grande na testa. Eu tive desejo de sentar no lugar do homem que estava movimentando aquele monstro. Dali, o senhor Aziz passou a visitar a nossa casa em Anápolis. Eles moravam com o Rashid em Vianópolis. O Rashid e ele tinha caminhões, então eles pegavam a mercadoria que chegava manufaturada pelo trem nas casas comissárias de Vianópolis, levava para Anápolis e de lá levavam arroz, feijão para embarcar. E eles hospedavam em minha casa. E lá naquela casa é que estabelecia a amizade. O Aziz era numa fala mansa, do gênio extraordinário, grandão, dócil como um menino. Só abrindo parênteses, então era essa figura aqui do lado, era bem semelhante então. Ele herdou.
E outra coisa, ele herdou o espírito do avô dele, que é o velho Raj. A fisionomia de testa é o Raj escrito. E a alma e o coração é do Aziz. A bondade, a gentileza em servir, a lealdade, a cultura natural, o respeito que ele tem ao cidadão, ele herdou tudo. Então o Aziz passou a conviver até que arranjou a namorada, uma moça fina, educadíssima, a dona Sara, professora, que minha mãe adorava. E com isso, ele foi afastando de nós, e eu achava ruim, porque aí minha mãe explicava, não, ele precisa casar, coitado do Aziz, sozinho, não pode ficar sozinho. E uma vez levou o Aziz, o pobre do Aziz lá na chácara, encheu um sacão danado de verdura para agradar a comadre. Ele era padrinho da Diva, minha irmã. E tem uma história, está no livro, com o padre Aziz, e é que essa amizade veio longe. Tempo depois, o Lande foi aluno no Colégio São Francisco de Assis. Um detalhe, que tipo de aluno era o Lande? Era um aluno, como ele é, simples, compenetrado, responsável. Naquele tempo estudava-se muito mais, havia um aglomerado de alunos extraordinariamente bem. Santilo, Zé Marca, a mulher dele, Horaida, a Lourdes, filha do Luiz Crispim, o marido dela. Olga? Olga Crispim, a Luísio Crispim, excelente aluno. O marido dela tinha o Geraldo Guimarães, que é dentista. Então, eles foram parar no Colégio São Francisco porque eram alunos do Colégio Estadual. O Colégio Estadual ganhou a licença para ministrar o curso científico, mas não tinha instalação. Eu fui partícipe do convênio, que era professor no São Francisco, com o Estado para fazer o São Francisco. Dava as aulas, o Estado pagava os professores. E ele não cobrava, o colégio não cobrava dos alunos lá, então ele foi aluno temporariamente. Depois, ele casou, teve a sorte de casar com a Marta. Ficou todo apaixonado, vieram morar em Brasília, pioneiro em Brasília. Ele deve se lembrar que nós viajamos no automóvel, quando eu vim organizar a firma dele, Planalto Automóveis, eu que dei a entrada, fizemos uma escritura, os estatutos da sociedade, e viajamos daqui para lá. Ele me perguntou, por que você não compra um carro? Eu falei, eu não tenho condição de comprar. Ele falou, nós vendemos para você, era o Aero Willis, primeiro fabricado no Brasil. Pode-se abrir um financiamento tranquilo, doutor João? Sem dúvida, se não confiar no professor João Asmar, não se pode confiar em mais ninguém. Tempos depois, eu vim comprar dele, era agente da Ford, eu comprei um trator e ele me mandou toda a ferramenta, os implementos lá na fazenda. E felizmente era um trator financiado, eu paguei corretamente. Então manteve o crédito, teve bom. Ele faz a gentileza de me encaminhar, de apresentar aos dois embaixadores, pelas quais visitas eu agradeço muito. É uma pessoa que eu admiro. Ele lançou um livro em parceria com o Dô, um livro muito rico, muito bom, muito bonito, com fotografia. O meu é livro pobre, porque não tem retrato de ninguém. Mais rico na memória, principalmente na convivência das pessoas, que isso é tão importante. Aliás, foi a memória dele contra mais de centenas de pessoas, viu? E a memória dele marcou firmemente as últimas edições dos livros. Viu? Parabéns, João. E um detalhe, Lande, a gente falando em memória, a gente conversava até com a dona Marta aqui antes, durante o almoço, o tanto que certas passagens, como o doutor João citou aí, da primeira vez que ele viu um trem de ferro, né, como marca. Qual a lembrança mais antiga que você tem da infância, dos seus pais, alguma coisa bem afetiva, assim, voltando bem no passado, que tenha marcado a sua vida? Olha, eu tenho identificação muito grande com Anápolis e parece que esses fatos que ocorreram na nossa infância, a memória grava mais do que recentemente, né? Então eu passo por toda a minha infância, lembro daquela cidade onde todo mundo era amigo, onde a gente passava os sábados e domingos, ia ao Cine Imperial, ao Cine Santana, o futebol, que era uma atração muito grande pra gente. Tinha os bailes de carnaval também? Tinha os bailes de carnaval, principalmente no Clube Recreativo Anapolino, que era o ponto de encontro da sociedade anapolina, Colégio Couto Magalhães, depois o São Francisco, onde eu passei a estudar. Eu tive a honra de ser aluno do professor João Asmar
e outros professores que tiveram um destaque muito grande na nossa idade, viu? No nosso tempo. Viu? Anápolis é uma cidade muito marcante e eu acho que eu prestei uma homenagem principalmente junto com o Amador de Arimateia, com a publicação desses livros, aliás, essa obra do Cedro ao Cerrado, narrando os fatos e a vinda heróica desses primeiros imigrantes árabes para o interior do Brasil. Viu? É um compromisso que eu tinha e que acredito que eu tenha cumprido. Pode não ter saído da maneira como a gente tinha expectativa, mas foi muito bom. Valeu a experiência. Eu acho que todo resgate, da maneira que seja, eu acho que é importante, seja a forma escrita, no livro, seja um documentário, no caso da televisão que a gente está fazendo aqui, qualquer tipo de memória para resgatar a história que de repente está se apagando, os mais velhos se vão, naturalmente, isso é decorrência, é inexorável, não tem como, e os fatos vão se passando, as pessoas não vão se lembrando, às vezes não vão se interessando, as pessoas mais novas principalmente, muitas vezes não tem oportunidade, é tanta coisa que a gente tem hoje, a internet, é tanto meio de comunicação que muitas vezes a gente se perde. Então, de repente, o perder o tempo lendo um livro pode resgatar e trazer tanta coisa mais interessante que eu acho que é fundamental. Então, eu gostaria, para a gente finalizar, daqui a pouco a gente encerra também com o Dr. João, uma mensagem para o povo anapolino, e é bom a gente frisar que o Lande é o primeiro e único anapolino realmente de nascença a ter ocupado a cadeira do Senado Federal, né, durante certo período. Então, uma mensagem para esse pessoal da terra que você, como disse, não esquece, né? Por mais que seja distante, muitas vezes pode parecer pertinho, 150 quilômetros, mas às vezes as oportunidades de ir são poucas. Mas eu acompanho transmissões de futebol, muitas vezes eu vejo o senhor acompanhando a Associação Atlética Anapolina, a gloriosa Chata, apesar da descendência árabe, a maioria ser do Anápolis Futebol Clube, se for ter essa ligação com a Anapolina, e assim como teve com o Ipiranga também. Então, uma mensagem para o povo de Anápolis e para o assinante do canal 5 da NET, né, por favor. Eu costumo dizer que eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida, viu? De ser o primeiro anapolino a assumir e presidir o Senado brasileiro. Viu? Então, esse fato me deixa bastante orgulhoso. Eu lembro que um filho de um mascate libanês ocupar a mais alta corte do nosso país, da política nacional, é um registro importante, não somente para mim, mas eu acho que para a própria cidade de Anápolis. Viu? Então, essa identificação que eu tenho, que trago de Anápolis, ela não sai de dentro do coração, minha família está perfeitamente ciente disso e a minha infância foi ligada completamente àquela cidade. Viu? Então, a gente traz sempre uma recordação muito gratificante. Anápolis é uma cidade que merece a minha admiração e o respeito. Volta e meia a gente está por lá. Certo, obrigado. Doutor João, uma mensagem para a gente, então, nós que vamos retornar para Anápolis, como o senhor fala, um pandu cheio, né, satisfeitos, muito bem recebidos, estivemos nas embaixadas hoje, então, uma mensagem para o Lindbergh, Aziz Khoury e principalmente para o assinante do canal 5 da NET. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza, a cooperação, a ajuda do Lande em nos proporcionar a visita que fizemos ao embaixador da Síria e do Líbano. Nós fomos entregar os livros de descendentes de árabes para que sejam enviados para aqueles países. Então, aí chegando aqui, apesar de não querer perturbar, o Lande se entregou a manhã inteira, desde cedo, à nossa companhia. E lá fomos e aqui viemos na sua mansão saborear a sua hospitalidade e a comida da sua esposa, Dona Marta. Agradeço, penhorado de coração, essa prova de amizade. E lembro que o Lande é um filho adotivo do meu ideal. E nada mais contenta o meu coração de ver um ex-aluno subir e galgar uma posição de relevo. Como ele, como está lá o Rubio Ottoni hoje, o Geovair Arantes, atuais deputados federais, como teve o companheiro dele, o Santino, no Senado Federal, como está o presidente do Tribunal de Justiça e outros tantos. São centenas de filhos esparramados por esse Brasil afora, aos quais eu dei uma parcela da minha ajuda. Parcela de amor, tentando fazer da criança do Brasil um homem digno
para honrar e dignificar esse país maravilhoso que é a nossa pátria. Pátria que nossos pais escolheram por opção e não por acidente. Aqui eles estão sepultados, dormindo o sono da paz, enquanto vivos estivermos, Lande e eu estaremos trabalhando e honrando e dignificando as nossas origens. Nós não negamos a nossa raça. Nós temos um estirpe de longo tempo e essa haverá de continuar, servindo sem ser servido. O duro de entrevistar pessoas tão inteligentes, primeiro é o privilégio, sem dúvida nenhuma. É conseguir falar alguma coisa que pelo menos se equipare às palavras do Lande, às palavras do Dr. João Asmar. Eu só posso me sentir um privilegiado. Eu faço o que eu gosto e convivo com pessoas excepcionais. No caso do Lande, no caso também do Dr. João. Obrigado, assinante. Esse programa, eu tenho certeza, foi um dos que mais me tocou. Realmente pela presença das pessoas, pela recepção que eu pude ter aqui e principalmente pelo pouquinho mais de sabedoria que eu pude adquirir com essas duas figuras tão ilustres. Obrigado a vocês dois.